Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na escola St. Michael, os corredores eram um campo de batalha silencioso onde os valentões mandavam. Todos os dias eles escolhiam suas vítimas, sentindo prazer em humilhar aqueles que ousavam se defender. Mas hoje eles estavam prestes a descobrir que haviam cruzado uma linha que jamais deveriam ter tocado. Sentado em silêncio num banco, Marcos de Luca, um adolescente reservado de olhos penetrantes, observava a cena se desenrolar diante de si. Risadas zombeteiras e sons de golpes ecoavam pelo pátio. Os valentões estavam mirando num aluno menor, pensando que ele seria fácil de intimidar. Mas a cada insulto, o rosto de Marcos permanecia impassível, seus punhos cerrados nos bolsos. O que ninguém sabia era que Marcos não era um adolescente comum. Filho de Dom Vito de Luca, chefe de uma das famílias mafiosas mais influentes da Costa Leste, ele cresceu cercado por códigos, estratégias e respeito imposto. Estava familiarizado com ameaças e intimidações, mas nunca se deixará levar por elas, até hoje. Quando o valentão principal se aproximou dele com um sorriso cruel, Marcos se levantou lentamente. Um silêncio pesado pairou sobre o pátio. Os outros alunos, que até então eram meros espectadores, recuaram instintivamente. Um único olhar de Marcos foi suficiente para transmitir que o jogo havia mudado. Os valentões não viam mais um adolescente vulnerável, viam o filho de um homem cuja reputação por si só era suficiente para semear o terror nas ruas de Nova York. Naquele dia, Marcos mostraria que mesmo em um mundo de escolas e corredores, certos poderes não podiam ser contestados. E os valentões aprenderiam tarde demais que mexer com o filho de um chefe da máfia poderia ser o seu erro fatal. A manhã de segunda-feira na escola St. Michael começou como qualquer outra. O barulho dos armários, risos e sussurros. E o cheiro de café e papéis velhos pairando pelos corredores. Marcos de Luca, com sua mochila de couro preta, caminhava calmamente, fones de ouvido, ignorando a maioria dos alunos. Mas ele não podia ignorar Tyler Benson, o líder dos valentões da escola. Tyler era alto, musculoso e estava sempre rodeado por sua gangue. Seu prazer, aterrorizar aqueles que pareciam vulneráveis. Hoje ele tinha escolhido Ethan Parker, um garoto tímido e quieto da turma de Marcos. Ei, Parker, gritou Tyler, dando um passo à frente. Você acha mesmo que pode andar por aqui sem que ninguém te note? Ethan tentou se afastar, mas Tyler o agarrou pela gola. O grupo caiu na gargalhada. Os outros alunos se reuniram para assistir. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mão apertou a alça da mochila. Não era seu primeiro encontro com valentões, mas algo no olhar de Tyler lhe transmitia um aviso silencioso. Aquilo seria mais violento do que o normal. É melhor você se desculpar, Parker, zombou Tyler. Mas Ethan não disse nada. Ele estava tremendo, incapaz de falar. Marcos deu um passo à frente e um silêncio instantâneo tomou conta do pátio. Os alunos, acostumados à violência de Tyler, não entenderam. Marcos era conhecido por ser reservado, por ser quieto. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Deixe-o em paz. A voz de Marcos era calma, quase gélida. Tyler caiu na gargalhada, convicto de sua superioridade. E quem é você, garoto? O irmãozinho de alguém importante? Marcos não respondeu. Deu mais um passo. O olhar de Tyler encontrou o de Marcos e pela primeira vez, ele sentiu um arrepio de medo. Marcos não era apenas um adolescente raivoso, ele exalava algo que não podia ser ignorado. E então tudo mudou. Tyler tentou empurrar Marcos, mas este reagiu com uma velocidade surpreendente. Agarrou o pulso de Tyler, segurou-o firmemente e com um movimento preciso aprendido desde a infância derrubou-o no chão, sem um pingo de violência desnecessária, mas com uma autoridade que fez toda a gangue recuar. Um murmúrio percorreu o pátio, o filho de Luca. Tyler se levantou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Mas ele sabia de uma coisa, Marcos não era um adolescente comum. E ele acabará de cruzar o caminho de alguém que jamais deveria ter provocado. Marcos olhou para Ethan, que o encarava com olhos espantados. Vai ficar tudo bem, disse ele calmamente. E se Tyler quiser confusão, ele saberá onde me encontrar. O dia acabará de tomar um rumo perigoso. E Marcos sabia que aquilo era apenas o começo. Perseguir o filho de um chefe da máfia não era brincadeira. O sinal do almoço tocou pelos corredores de St. Michael's. Tyler Benson, humilhado diante de todo o tribunal, estava furioso. Sua reputação havia sido pisoteada por Marcos de Luca, aquele garoto quieto que ninguém nunca levou a sério, até hoje. Na cafeteria, Tyler reuniu sua turma, Jake, Cody e Brandon.
Todos estavam conversando sobre um plano para colocar Marcus em seu devido lugar. Ninguém mexe comigo, rosnou Tyler, cerrando os punhos. Vamos mostrar a ele quem manda aqui. Mas Marcus, sentado a uma mesa reservada com Ethan, sabia que não terminaria ali. Ele crescerá num mundo onde lealdade e estratégia eram tudo. Sua família nunca deixava ofensas sem resposta, mas nunca de forma precipitada. Tyler decidiu esperar por Marcus depois da aula. O pátio estava vazio, exceto por alguns poucos alunos que ainda estavam presentes. O grupo cercou Marcus, pronto para intimidá-lo. Então, de Luca. Tyler zombou. Você realmente acha que esbarrar em mim te torna superior? Marcus deu um leve sorriso, com calma. Ele sabia que não precisava gritar nem bater para impor sua autoridade. Você está brincando com fogo. Você não sabe com quem está lidando. Mas Tyler não estava ouvindo. Deu um passo à frente e nesse instante Marcus tirou um pequeno objeto da mochila, um chaveiro de metal que girou habilmente entre os dedos. Esse gesto simples, porém preciso, foi um aviso suficiente. Tyler parou hesitante. A tensão era palpável. Então Marcus falou com uma voz gélida. Você realmente quer continuar? Porque posso lhe garantir que, da próxima vez, não serão apenas palavras. O silêncio se instalou. Brandon desviou o olhar, Jake recuou e Cody pareceu repensar a situação. Tyler, furioso e confuso, percebeu que havia subestimado Marcus. Mas em vez de fugir, recuou lentamente com o rosto vermelho de raiva. Ainda não acabou, murmurou Tyler antes de desaparecer com sua gangue, deixando Marcus e Ethan sozinhos no pátio vazio. Ethan, ainda tremendo, olhou para Marcus. Como? Como você fez isso? Marcus deu de ombros com uma calma desconcertante. Você só precisa saber quem eu sou, e quem é a minha família. Naquele momento, Marcus sabia que Tyler não iria parar. Mas ele tinha um plano. Um plano que transformaria aquela simples guerra de colegial em algo que ninguém jamais esqueceria. E desta vez, Marcus não daria chance aos seus inimigos. O dia terminou, mas nas ruas ao redor de St. Michael, a sombra do filho da máfia começava a se espalhar. Aqueles que ousaram desafiá-lo acabaram de entrar em um jogo muito mais perigoso do que haviam imaginado. No dia seguinte, a escola St. Michael parecia normal, mas o ar estava carregado de tensão. Marcus sabia que Tyler e sua gangue não desistiriam tão facilmente. E ele também não tinha intenção de ficar passivo. Durante sua pausa matinal, Marcus escapuliu para o quintal, um lugar onde ninguém jamais ia. Pegou o celular e ligou para um contato discreto, Luca Romano, um velho amigo de seu pai, especialista em intimidação sutil. Em poucas palavras, Marcus explicou a situação. Tyler e sua gangue precisavam de uma lição. Luca sorriu do outro lado da linha. Vamos fazê-los entender que mexer com o filho do de Luca é muito arriscado. Enquanto isso, Tyler e sua turma tramavam no ginásio vazio. Estavam confiantes, certos de que Marcus era um garoto frágil. Mas seus planos logo se voltariam contra eles. Quando chegou o intervalo da tarde, Marcus sabia que o momento havia chegado. Ele deixou cair uma bola sem querer perto de Tyler e seus amigos, fazendo com que uma pequena multidão se formasse. Tyler se adiantou para pegar a bola, mas se viu cercado, por Marcus, Ethan e um grupo de alunos que ele nunca tinha visto antes. Esses recém-chegados não eram apenas amigos, eram mensageiros enviados por Luca, cada um adolescente impressionante, bem treinado para intimidar sem violência extrema. Marcus os havia escolhido cuidadosamente. Tyler sentiu sua confiança vacilar. As risadas habituais do grupo se dissiparam quando viram Marcus no centro, impassível. Vocês nunca entenderam o que significa jogar com alguém como eu, disse Marcus com a voz calma, porém incisiva. E quando Tyler abriu a boca para responder, uma pequena explosão sonora ecoou atrás dele, um susto orquestrado por Luca. O suficiente para desorientá-lo sem nenhum perigo real. Brandon caiu no chão assustado. Jake tropeçou nos próprios pés e Cody gritou de susto. É isso aí, a primeira lição, murmurou Marcus. E isso é só o começo. Tyler e sua gangue fugiram, humilhados e apavorados. Os rumores se espalharam rapidamente. Marcus de Luca, o filho do chefe da máfia, não é um garoto qualquer. Ethan, ao lado dele, ainda tremia. Como você consegue estar tão calmo? Perguntou. Marcus deu de ombros. Quando você sabe o que sua família faz e do que você é capaz, o resto parece fácil. Mas no fundo, Marcus sabia que essa vitória era apenas temporária. Tyler voltaria. E da próxima vez ele não estaria sozinho. A guerra mal havia começado. Na semana seguinte, o clima em St. Michael's estava eletrizante. Até os professores pareciam pressentir que algo estava para acontecer. Marcus sabia que Tyler não recuaria.
Desta vez, ele estava pronto para terminar o jogo, do seu jeito. Na hora do almoço, Tyler, mais determinado do que nunca, invadiu o pátio com sua gangue, acompanhado por alguns alunos influenciados por sua reputação. Ele pensou que, desta vez, Marcus estaria sozinho e vulnerável. Mas estava redondamente enganado. Marcus avançou calmamente, com um olhar frio e confiante, enquanto seus aliados se posicionavam ao seu redor, formando um círculo protetor e intimidador. Tyler deu uma risadinha nervosa, mas desta vez, o medo começou a transparecer em seu rosto. Então, garoto, pronto para desistir? Perguntou Tyler, tentando disfarçar sua preocupação. Marcus não reagiu imediatamente. Observou Tyler estudando seus movimentos, avaliando a melhor maneira de neutralizar a situação sem provocar violência real, mas impondo respeito absoluto. Então, Marcus falou com uma voz gélida e autoritária. Tyler, você realmente achou que poderia me humilhar impunemente? Você não tem ideia de com quem está se metendo. Tyler cerrou os dentes, mas antes que pudesse responder, Marcus fez um gesto sutil em direção aos seus aliados. De repente, os rumores que ele havia espalhado durante a semana se tornaram realidade. Alunos antes neutros começaram a cercar Tyler, cada um com uma expressão desafiadora. Tyler percebeu tarde demais que estava completamente isolado, humilhado e vulnerável. Você não tem esse direito, gritou Tyler, mas sua voz soava vazia. Marcus deu um passo à frente, seu olhar penetrante fixo em Tyler. Eu te avisei. Esta é minha última chance de te ensinar uma lição. Nunca mais toque em alguém que não possa se defender. Caso contrário, você verá o que significa mexer com a família errada. A gangue de Tyler, aterrorizada, dispersou-se em silêncio, alguns jurando que jamais voltariam. Tyler, sozinho e atordoado, permaneceu paralisado, incapaz de responder. Ele acabará de perceber, tarde demais, que Marcus não era apenas um adolescente. Era filho de um homem cujo próprio nome infundia medo nos corações de bairros inteiros de Nova York. Ethan aproximou-se de Marcus, que ainda estava em choque. Você realmente fez isso? Marcus sorriu levemente, com o olhar fixo no pátio agora silencioso. Não fui eu, foi apenas o que aprendi desde pequeno. Quando você sabe quem você é e de onde você vem, ninguém pode te ameaçar. Naquele dia, Marcus de Luca nunca mais foi considerado apenas um estudante. Nos corredores de St. Michael's, seu nome tornou-se sinônimo de respeito e medo. Os valentões haviam aprendido a lição. Mexer com o filho de um chefe da máfia poderia ser o seu erro fatal. E Marcus sabia que na próxima vez que alguém tentasse desafiá-lo, ele estaria pronto, mais forte e mais estratégico do que nunca.